Se você achava que já sabia de tudo sobre a segunda temporada de Round 6, se prepara porque eu reuni 10 curiosidades incríveis sobre a parte 2, que vão explodir a sua mente. Confira. 10. Round 6 não acaba na terceira temporada. Durante uma entrevista para a BBC, Randall Hughes, o criador de Round 6, explicou sua motivação para criar novas temporadas da série, em uma palavra: dinheiro. Embora a primeira temporada tenha arrecadado mais de 900 milhões de dólares e tenha papado dezenas de prêmios ao redor do mundo, a verdade é que o autor só ganhou o valor que estava acordado em contrato, sem nenhum bônus, justamente porque nem ele tinha noção do sucesso que a série faria ao redor do mundo. Já com a segunda e a terceira temporada, a coisa mudou de figura e Don Hughes vai poder finalmente encher o seu cofre por causa de um novo contrato. Mas se você tá aí preocupado com a notícia de que a série vai acabar na terceira temporada, eu preciso te dizer que isso não é verdade. O que vai acabar mesmo é o arco do Jin-Woo, mas muito provavelmente veremos um gancho para um novo arco, com novos personagens e que deve se passar em outro país, o que vai de encontro com a teoria dos fãs, que afirma que os jogos se passam em vários países pelo mundo. E o motivo disso tudo é muito simples: dinheiro. Afinal, a Netflix não vai abandonar uma produção tão lucrativa assim, do nada. Então pode se preparar para acompanhar Round 6 até ficar ruim, porque só 7 episódios. Outra curiosidade interessante de Round 6 é que a segunda temporada possui apenas 7 episódios, diferente da primeira, e o motivo disso é bem curioso. Mas antes de te explicar sobre isso, eu preciso te contar que os planos do autor, inicialmente, eram que a série só teria 2 temporadas, que fechariam o arco do Jin-Woo. Mas acontece que após a edição, o autor percebeu que a história tinha se estendido demais, pois ele tinha escrito muito mais do que o planejado. Vendo que a sua história ficaria desconexa caso ele cortasse demais, ele decidiu dividir a segunda temporada em 2 partes, já que ele tinha em mãos mais de 10 episódios, e assim nasceu a terceira temporada, que deve estrear em algum momento de 2025, já que foi produzida ao mesmo tempo que a segunda temporada. Só que aí, outro problema surgiu, pois o autor percebeu que no episódio 7 tinha um grande cliffhanger, digno de final de temporada, e foi aí que ele decidiu parar a história bem aí, na cena do Jin-Woo sendo capturado. Inclusive, em entrevista recente, dada ao Deadline, o Don Hughes contou que precisou reduzir os episódios da segunda temporada em 7, pois essa era a única cena chocante o suficiente para fazer os fãs lembrarem do final da temporada. Só que sem querer, ele acabou revelando também que não vai existir outra cena tão impactante quanto essa, pelo menos durante os 3 primeiros episódios da terceira temporada, senão ele teria cortado muito depois. Por outro lado, o autor também revelou que não aguenta mais escrever e produzir a série ao mesmo tempo, e que só quer que ela acabe para se isolar em uma ilha para não receber mais ligação da Netflix. Isso pode até parecer exagero da parte dele, mas olha só, porque o Don Hughes revelou que perdeu vários dentes devido ao excesso de trabalho acumulado e ao estresse que a produção causou nele, ou seja, isso quase que confirma que o autor não deve voltar para as novas derivadas de Round 6 no futuro, o que vai forçar a Netflix a contratar alguém para substituí-lo. 8. Thanos é rapper na vida real? Um dos personagens que mais chamaram a atenção do público na segunda temporada de Round 6 foi o Thanos, um rapper falido que vai parar no jogo depois de se tornar vítima de um golpe com criptomoedas. Mas o que você não deve saber é que o ator que deu vida ao jogador 230, o Choi Soo-bong, também é uma estrela na vida real, pois além de ter feito parte da boy band Big Bang, bem famosa na Coreia do Sul, ele já estrelou produções de TV e até de filmes nos cinemas. Participar de Round 6 foi o primeiro trabalho de Top, como é conhecido na vida real, depois de ter saído da boy band lá em 2022, o que, querendo ou não, trouxe ainda mais popularidade pra ele, só que dessa vez ao redor do mundo. Na série, ele pinta o cabelo de roxo e as unhas de cores diferentes para representarem as joias do infinito, tudo para ser chamado de Thanos, embora eu ache que esse seja mais um daqueles casos onde você inventa o próprio apelido, mas que nunca pega. Já eu gostei bem mais da velhinha que foi ao jogo com o filho, e da LGTV, que ao invés de ficar choramingando militando, mostrou que era B10, sendo uma das que mais ajudou o protagonista a tentar sair daquela situação. Sem falar do fato de que o autor desafiou os costumes de um país inteiro ao colocar esse personagem em uma série sul-coreana. Tá vendo, Lacrolândia? Como se escreve um personagem inclusivo sem forçar a barra? 7. Jogo especial. Entre os jogos de Round 6, existe um que sequer é creditado ou falado aos concorrentes, mas ele é talvez o mais importante para os realizadores dos jogos. Só que em contrapartida, também escancara a hipocrisia do frontman, que disse lá na primeira temporada que os jogos eram a chance que os jogadores tinham de competirem igualmente sem qualquer vantagem que o mundo real pudesse oferecer a eles. Pra quem não se ligou ainda, eu falo do jogo especial que acontece no dormitório mesmo, depois que as luzes se apagam, e que embora não faça parte da numeração, é milimetricamente pensada pelos realizadores, para diminuir significativamente o número de jogadores. Caso você não lembre, depois de uma série de votações que separavam quem queria sair do jogo de quem queria ficar, a tensão foi aumentando cada vez mais entre os jogadores, enquanto eles deixavam bem claro, visualmente, que a recompensa seria aumentada, caso os participantes deixassem o jogo de forma não convencional, ou seja, claramente incentivando os mais inescrupulosos a agirem na calada da noite, já que participar do próximo jogo poderia ser a sua última chance de sobreviverem com
com o prêmio. Essa parte é bem interessante porque levanta a questão moral que está por trás do jogo. Até onde você iria para sobreviver? Será que você seria capaz de trair seus amigos, aqueles mesmos que te ajudaram a passar no jogo passado? Outro ponto interessante foi o quanto o Frontman se esforçou para unir os participantes e separar eles logo depois. Percebemos bem essa dinâmica quando o grupo do Jinwoo, que tinha se unido antes para vencer o jogo das 6 pernas, é obrigado a se separar no jogo do carrossel. Se falar que de novo tivemos aquela falsa ideia sendo jogada no ar, de que os jogadores possuem livre escolha dentro do jogo, quando na verdade não possuem. Por exemplo, eles não podem sair do jogo se não tiverem maioria, e não podem vencer as fases de equipe se algum aliado falhar. E a forma como o jogo aumenta a tensão entre os participantes só torna tudo ainda pior. Na segunda temporada, o Frontman faz questão de separar os jogadores em 2 grupos, chegando até a colocar crachás neles, deixando claro que todos precisavam fazer parte de alguma equipe. Ou você era do time que queria sair, ou do time que queria jogar. Ou era flamenguista, ou era vascaíno. Ou era bolsonarista, ou era petista. Não tinha meio termo. E nesse quadro, o conflito é inevitável, devido à tensão que já tinha sido pavimentada, que chega ao limite exatamente na cena do banheiro, onde os participantes dos 2 grupos são trancados pelos organizadores, o que acaba levando a uma briga generalizada que vai influenciar diretamente no jogo especial, que aconteceria na mesma noite. 6. Jinwoo não é mais o mesmo. Na primeira temporada de Round 6, conhecemos o Jinwoo, só que ali ele se mostra fraco, desmotivado e desesperado por um bote salva-vidas que resgataria ele daquela vida medíocre. Já na segunda temporada, reencontramos o personagem totalmente diferente, cheio de traumas, mas ainda assim motivado a se vingar daqueles que organizaram o jogo. Só que a sua mudança vai muito além do que isso, e eu vou te explicar. Desde o momento que o Jinwoo aceitou participar do jogo, lá no começo da primeira temporada, ele nunca mais parou de jogar. Pode reparar que desde o momento em que ele venceu o jogo e depois quase embarcou naquele avião, ele sempre estava fazendo escolhas que poderiam ou não tirar sua vida. Muita gente criticou que a segunda temporada demorou a engatar e mostrar os jogos, mas isso está longe da verdade. Até mesmo os caras que o Jinwoo contrata para acharem um contratante passaram a competir entre si pela recompensa que ganhariam. O contratante mesmo age toda hora como se fosse o tutor de um jogo, apresentando as regras e convidando as pessoas a jogar. Então tudo nessa série remete a um jogo ou a alguma competição, e com o Jinwoo não é diferente. A partir do primeiro episódio já temos um protagonista agindo nas sombras, recrutando, investigando, avançando na história, evoluindo como num videogame, até que encontra um recrutador, e é aí que o jogo vai para a próxima fase. Ali, o protagonista precisou se provar mais uma vez, já que ele já tinha zerado aquele jogo, só que dessa vez para provar o seu ponto de vista, e fazer por merecer entrar no jogo novamente, para reafirmar esse ponto de vista, dessa vez para o boss final. Enquanto que na primeira temporada o Jinwoo tinha que sobreviver, aqui ele precisa se vingar, e embora suas convicções tenham continuado as mesmas, não tem como dizer que ele não tenha mudado. É por isso que o seu objetivo de acabar com o jogo talvez seja algo inalcançável. Talvez na terceira temporada o Jinwoo tenha que admitir que certas coisas jamais podem ser mudadas, e a única coisa que muda ao tentarmos mudar algo no mundo somos nós mesmos. 5. A ilha. Assim como em Lost, a ilha de Round 6 é tão misteriosa quanto. Não sabemos sua localização, o tamanho ou tudo que ela esconde. É tanto que os parceiros do Jinwoo até agora não conseguiram sequer encontrá-la, quase como se ela fosse algo intangível mesmo, diria até sobrenatural, mas é o interior dela que é a parte mais interessante. Provavelmente a ilha foi comprada ou alugada de alguém que construiu nela um grande bunker para sobreviver, sei lá, a um possível apocalipse, passando a ser adaptada por alguém que queria realizar os jogos, fora da jurisdição de qualquer governo no mundo. Mas a parte mais interessante é o que está no interior da ilha, o visual e os cenários dos jogos. Na ilha, tudo é pensado milimetricamente, para passar a ideia que os jogadores e os espectadores estão em outro mundo, fora a parte do mundo real, onde as regras tradicionais não se aplicam. As escadarias, por exemplo, que devem ficar no centro do complexo, já que os jogadores precisam passar por elas toda vez para acessarem outros cenários, é toda colorida, passando a ideia de um ambiente infantilizado, seguro e alegre, quando na verdade é o total oposto. Mas de cima, não dá para saber onde as escadas começam e onde terminam, o que passa a ideia de confusão. Pesquisando por aqui, eu vi que elas foram inspiradas em uma obra do M.T. Escher, que retrata um conjunto de escadas sem começo e sem fim, onde as leis da física não se aplicam. Então a ideia é passar exatamente isso que eu falei, forçar nossa mente a tentar entender o caos dentro de um ambiente já familiarizado. Outro cenário curioso são os dormitórios, que trazem dezenas de camas empilhadas em um grande cenário vazio, o que na minha interpretação faz um paralelo direto com aquela cena da primeira temporada, onde o Jinwoo descobre em estantes pilhas e mais pilhas de documentos com a ficha dos antigos participantes e vencedores do jogo. Ou seja, os participantes aqui são como se fossem arquivos empilhados em uma grande gaveta, que é aquele cenário, esperando para serem arquivados ou triturados. 4. Indicada a Globo de Ouro antes da estreia. Antes mesmo da sua estreia, ainda em dezembro de 2024, a segunda temporada de Round 6 foi indicada ao Globo de Ouro como melhor série dramática de TV, concorrendo contra séries como Diplomata, O Dia de Chacal, Senhor e Senhorita Smith, dentre outras. Isso aconteceu porque o lançamento da série aconteceu no dia 26 de dezembro, com todos os episódios, e a janela de elegibilidade do prêmio vai sempre do dia 1º de janeiro
janeiro até o dia 31 de dezembro de cada ano. Infelizmente, a série Shogun acabou levando, com todo o mérito, claro, porque a série também é muito boa. 3. O jogador 001 é sinistro. Depois que os jogos esquentam, o jogador 001, que como sabemos é o vilão frontman infiltrado, ele passa a ajudar o grupo do Jinru, sendo um dos membros mais valiosos. Só que apesar do protagonista não reconhecer o vilão por não ter visto o rosto dele antes, ele poderia ter no mínimo desconfiado dele por diversos outros motivos, como por exemplo, um detalhe que vocês talvez não tenham percebido, mas que entregava que o jogador 001 não queria que o Jinru avançasse no jogo. Esse detalhe é mostrado quando a equipe do Jinru vai para a prova do peão, onde o jogador 001 foi escolhido para jogar por revelar que brincava disso o tempo todo em sua infância. É que o frontman erra várias vezes a jogada, fazendo a gente ficar na ponta do sofá sem saber se eles iam conseguir ou não. Mas o que quase ninguém percebeu é que em todas as vezes em que ele erra, o jogador 001 joga o peão com a mão direita, mas na única vez em que acerta, já nos últimos segundos para a eliminação, ele joga o peão com a mão esquerda. E se você pegar várias outras cenas dele para comparar, tanto da primeira temporada quanto na segunda, a mão dominante do vilão é sempre a esquerda, o que prova que ele é sinistro, ou seja, canhoto, e que errou todas as jogadas de propósito. 2. Cena pós-crédito explicada. Em entrevista, dessa vez ao Entertainment Weekly, o criador da série revelou o significado do novo boneco gigante que aparece na cena pós-crédito da segunda temporada. Don Hyuk revelou que o nome daquele boneco é Cheon-Soo e que ele terá um papel importante na terceira temporada, assim como teve a boneca Yeon-Hee até aqui, do jogo Batatinha 123. O autor não chegou a revelar o contexto da cena, apenas afirmando que estava ansioso pela reação dos fãs ao ver esse novo jogo, mas de acordo com uma teoria, esses bonecos são versões coreanas inspiradas no desenho Jack and Jill, de uma música infantil onde duas crianças precisam buscar por água no topo de uma colina e descerem sem virar o balde. De alguma forma, os jogadores vão precisar carregar água ou algum líquido semelhante em um balde e fazer uma travessia, antes de serem pegos pelos olhares dos bonecos, ou até por um trem, já que vemos um semáforo com a luz vermelha e verde, típica de ferrovias, na mesma cena. Já eu tenho outra teoria, mas isso eu só vou explicar no próximo vídeo do canal. Aversão à pobreza. Essa é um soco no estômago, por isso eu deixei pro final. Na primeira temporada, o recrutador faz apenas uma participação bem rápida, mas na segunda, ele tem um grande papel. Na série, ele é o responsável por recrutar os participantes para o jogo, visando sempre os mais pobres e os mais endividados. Na segunda temporada, ele convida suas vítimas, moradores de rua, a escolherem entre papéis de loteria e pães, mas a maioria não pensa duas vezes em saciar o vício, ao invés da fome. Isso tem diversas camadas de interpretação e de comparações com a realidade. O primeiro ponto é que o recrutador escancara o vício daqueles que preferem arriscar tudo, mesmo com chances baixíssimas, para apostarem, ao invés de resolverem o maior problema deles naquele momento, a fome. Isso inclusive vai de encontro direto com o que eu já falei do Jinru, que a verdade é que ninguém sabe realmente o que quer, seja em qual situação for. Outro ponto que faz a gente pensar é o quanto o recrutador despreza aquelas pessoas, não por eles serem pobres ou viciados, vivendo à margem da sociedade, mas porque na cabeça dele, essas pessoas só estão vivendo assim dessa forma deplorável por causa das escolhas feitas por elas próprias, e não por culpa de algum vilão externo. Só que o recrutador também tem a aversão à pobreza, como vimos no episódio em que ele joga com o protagonista, justamente porque ele já esteve do outro lado e não suporta revisitar aquela realidade, olha na cara dessas pessoas. Se a gente for pegar para comparar com a vida real, é mais ou menos a mesma coisa daqueles influenciadores, políticos ou até artistas, com falso moralismo, que já foram extremamente pobres, mas que ao alcançarem a riqueza ou algum status de poder, passaram a rejeitar qualquer interação com pessoas humildes, exceto, claro, quando eles precisam delas para alguma coisa. Nesse ponto, as críticas sociais que o Round 6 traz são excelentes. Quer receber mais vídeos de um Round 6 como esse? Então se inscreve no canal e ativa as notificações, para não perder o próximo vídeo. Obrigado por ter me assistido até aqui e valeu!